Graça e paz, bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui no presencial e com cada irmão e amigo aí na sua casa, no seu trabalho, no transporte, sei lá onde você está. Mas o importante é que estamos juntos nesse momento de reflexão na palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 13, em nome de Jesus. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Pai, obrigado por essa terra. Obrigado porque, apesar de tudo, nós temos testemunhado a Tua presença, a Tua bênção, os Teus milagres, a Tua graça, a Tua misericórdia nesta terra. Mas aguardamos, ó Senhor, uma nova terra. E nós sabemos que ela existe e é real pelo Teu poder e amor. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito e a Tua palavra alimente nessa manhã a nossa esperança e a nossa fé. Fala conosco, Pai, com poder e com amor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O homem é o único ser vivo que conseguiu alterar a face da terra. O homem, ele represou rios, ele destruiu bosques e fez desses bosques fazendas e pastos. O homem, ele conseguiu poluir o ar, poluir os mares. O homem conseguiu destruir montanhas, furou montanhas para colocar túneis e cavernas artificiais. O homem, ele, dos seres vivos, é o único que conseguiu violentar o equilíbrio da nossa terra. Do século 17 para cá, nós já contabilizamos mais de 100 espécies que foram extintas pela mão do homem, pela cobiça do homem. Dentre estas espécies, essas mais de 100 espécies, se encontra o tordo. O tordo, ele era muito comum em 1901, 1902. Depois, em 1913, começa a rarear o tordo, até que em 1918, um navio chega na ilha onde eles viviam, na Austrália. Esse navio, por descuido da sua tripulação, ratos fogem do navio, invadem a ilha e detonam, acabam com os tordos. Porque o tordo era uma ave que o seu ninho era feito na terra e não nos galhos, o que facilitava aos predadores acabar com o tordo. Eles viviam muito bem ali. Você conhece o tordo, ou pelo menos quem assistiu à trilogia dos Jogos Vorazes. Você se lembra da Katniss Everdeen. O que eram os Jogos Vorazes? Os Jogos Vorazes eram batalhas entre os distritos da trilogia. E a Katniss, ela é do distrito 12, e cada distrito precisava mandar para a capital 2 tributos. O que eram os tributos? Seres humanos. Jovens que entravam em jogos
e tinham que competir até a morte, é matar ou morrer. Quem comandava os jogos eram exatamente os poderosos da capital. E por que eles faziam isso? Como represália de uma rebeldia que havia acontecido no passado, para que não acontecesse de novo. Ou seja, os poderosos nos jogos vorazes davam para todos os distritos pão e circo. E todos os habitantes dos distritos ficavam meio que o ano inteiro se preparando para aquele momento. Óbvio, nenhuma família queria entregar o seu filho, o seu jovem, para ser um tributo nos jogos vorazes. Mas os soldados da capital chegavam, escolhiam e um abraço, tinha que ir. Embora ser uma ficção, a gente vê essa decadência também na nossa sociedade. A gente também vê essa decadência do pão e do circo, onde as pessoas que mandam no mundo, nessa terra, continuam manipulando comportamentos, emoções e determinando como as coisas têm que ser. Isaías 25, o versículo 4, denuncia essa situação. O profeta Isaías vai dizer que toda a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgridem a lei, violentam os estatutos e quebram a aliança. Essa é a terra que a gente está vivendo. Essa é a terra que a gente está vivendo hoje, onde todo o planeta geme, se ressente, falta saúde por causa da violência do homem, e o homem também entra numa decadência e numa violência inexplicável. A gente tem como símbolo dos últimos dias um nome que se transformou em meme, que é o Lázaro. Todo mundo já viu algum meme do Lázaro, já conversou sobre o Lázaro, mas a gente fala do Lázaro porque ele ficou famoso e virou meme. Só que histórias como a do Lázaro estão acontecendo aos montes ao redor do mundo. Pedro, na sua última carta, ele deixa para a gente esse texto que eu acabei de ler. E é muito interessante que Pedro, ele dedica quase que o último capítulo inteiro da sua carta para falar exatamente sobre esse tema. E Pedro, ele revela como estava o mundo dele naquela época e que não é em nada diferente do nosso mundo hoje. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você mantenha ela aberta. Antes de chegar no versículo 13, olha como Pedro vai construindo a argumentação dele. Versículos 1 e 2. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas puras mentes por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Ele já começa afirmando o seguinte, quando ele vai concluir a carta. Ele fala, esta segunda carta, eu estou escrevendo para lembrar vocês de novo de coisas que eu já falei. Essa carta de Pedro, ela foi escrita entre o ano 66 e 68 da nossa era, da era cristã. E esta é a época aqui nessa região, onde os cristãos estão sofrendo as perseguições de Nero. Pedro, assim como Paulo, morreu, foi sacrificado por determinação de Nero. É a história que registra isso. Por que eu estou falando isso? Porque esse versículo 1 e 2, para mim, o que Pedro está passando de mensagem para a gente, a palavra que se encaixa aqui é perseverança. Pedro, ele sabe, assim como Paulo sabia, só você ler o final da segunda carta de Paulo a Timóteo, Pedro também sabia e sentia que a batata dele estava assando e que a hora dele estava chegando. Porque a perseguição de Nero estava sendo assim, sangrenta em relação aos cristãos. Mas Pedro, ele não esboça nenhum tipo de vacilo. Ele continua
perseverando, e ele não desiste da sua fé. A última palavra de Pedro, antes do seu sacrifício, da sua morte, é essa que eu li para vocês. Então Pedro, ele não está no momento onde ele fica se vitimizando. Mas ele vai gastar os últimos momentos dele para mexer com a esperança e a fé do povo. Pedro, ele vai repetir a mensagem. Porque a ideia é, se eu tenho que perseverar, eu não posso desistir. E quem foi Pedro? Se você está familiarizado com os evangelhos, você sabe que Pedro negou a Jesus. Você sabe que Pedro vacilou muitas vezes. Você sabe que Pedro ele foi precipitadão muitas vezes. Você sabe que Pedro era um cara meio sem noção em alguns momentos ali com Cristo e os outros apóstolos. E quando eu olho para Pedro nessas falhas, eu enxergo um pouco eu mesmo. E aí eu olho e vejo que Jesus, quando Pedro fez tudo o que fez, Jesus ele viu potência em Pedro. Jesus olhava para Pedro e falava, não, esse cara tem potencial, esse cara é autêntico, esse cara tem muita gente criticando ele, esse cara me negou 3 vezes, esse cara, ele quis tirar a espada para matar um... Não, esse cara tem potencial. Eu só preciso trabalhar nele. Pode ser que muita gente não acreditasse mais em Pedro, mas Jesus continuou acreditando em Pedro. Eu não sei como é que está a sua luta. E eu não sei como é que está a sua terra. Essa terra. A terra da sua casa. A terra dos seus negócios. A terra dos seus estudos. A terra da sua saúde. Eu não sei como é que está. Mas ainda que você fique 90 dias numa UTI, 9 dias numa enfermaria, persevere. Não desista. Sobre a vida da Cris, e se você não assistiu e está chegando agora, o nosso culto depois ele fica inteiro no canal da IAP do Parque. Vai lá e assiste. E compartilhe o testemunho que o Newton, marido da Cris, deu aqui agora há pouco. Mas o tempo que a gente orava, Newton, cada mensagem que você mandava para a Nilma mandava para a gente. Mas o tempo que você orava pela Cris, e que a gente também orava, eu conheço alguns profissionais de saúde aqui em Campinas. E tive acesso à informação de alguns profissionais de saúde, amigos meus, médicos, alguns da igreja, outros que não são da igreja, que são amigos. E que passavam pelo hospital dela. E eu pedi informação. E a informação era assim, Cris, ela não sai daqui, pastor. Ela só sai daqui morta. A Marisa balançou a cabeça ali atrás. A Marisa é a enfermeira que o Newton falou. Então a Marisa é uma profissional, dos profissionais que eu estou falando, que está confirmando essa informação. A informação era assim, pastor, vocês podem orar. Vocês podem orar pela Cris. A igreja inteira pode orar, mas a medicina, a ciência, o conhecimento médico, o estado que ela está, a Cris não sai daqui, ela só sai daqui numa maca para o cemitério. Mas a igreja perseverou. A igreja perseverou, cara. Perseverança. Porque a minha vida, por pior que ela esteja, por mais falido que eu esteja, por mais fraco que eu esteja, por mais vacilão que eu seja, a última palavra pertence a Jesus. Não é o mundo que vai definir a minha história. Não é. E aí nesse texto, quando fala de perseverança, ele chega no versículo 2, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas. E do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. É muito legal que Pedro, ele está dizendo assim para os ouvintes dele. O que eu estou falando, gente, não é um palpite meu. Eu tenho base para falar o que eu estou falando. Os profetas, lá no Velho Testamento, que foram antes de mim, eles já sonhavam com uma nova terra.
Esses caras morreram sem conseguir ver, mas atenção, Deus é fiel. E quando ele fala de mandamento aqui, ele não está falando do mandamento, os 10 que a gente conhece. Pedro usa a palavra mandamento para evangelho. Ele está dizendo sobre o evangelho que foi pregado e que aquelas pessoas abraçaram. Cara, se você abraçou o evangelho na sua casa e se as coisas estão dando muito errado na sua casa, seja a área que for, esse texto vai dizer para mim e para você, persevere, tem uma nova terra para mim e para você. E essa terra está chegando. Agora, por que é tão difícil perseverar? Por causa dos inimigos. Versículo 3. Olha o que ele diz. Sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. Duas palavrinhas complicadas. Escarnecedores e concupiscências. O que é escarnecer? Escarnecer é zombar, ofender, humilhar. O que é concupiscência? Concupiscência é uma cobiça por bens materiais e cobiça por prazeres sensuais deturpados. Isso é concupiscência. Então você junta o que ele está falando aqui. Ele diz que os inimigos da fé, eles são escarnecedores, cheios de concupiscências. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que esses caras, eles agem dessa forma. E agem dessa forma comigo, agem dessa forma com você. Eles são inimigos. Inimigos cruéis. Espera aí, tal. Não, eu prefiro aí, senão eu trombo aqui. Eles são inimigos cruéis da nossa história, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Ah, eu não tenho inimigos, pastor. Deixa eu te dizer, tem sim. Tem sim. Você pode nem perceber, mas você tem inimigos. E eles estão tão assanhados, eles estão tão despudorados, eles estão tão nojentos, eles estão tão assim, sem nenhuma vergonha na cara, que nesse tempo, que a Bíblia chama de últimos dias, eles estão assediando, sufocando e querendo abraçar a qualquer preço as nossas crianças. Tem uma criança aqui que eu estou vendo que é o Pedrinho. E eu tenho noção, Edilene, e Tiago, se estiver assistindo, o tamanho da preocupação que vocês têm. É uma criança, é puro. Só que o inferno descobriu uma promessa bíblica. Porque o inferno conhece Bíblia mais do que eu e você, viu? É crente que é meio folgado e não gosta de ler Bíblia. Mas Satanás e os demônios conhecem muito bem o Evangelho e sabem manipular o Evangelho. E eles conhecem provérbios que dizem, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. O provérbio está dizendo o seguinte, o que o menino for ensinado, o menino aprende. É isso que ele está dizendo. Então, papai e mamãe que está me ouvindo, você vai continuar perdendo tempo e deixando que o mundo ensine o seu filho? O Pedro é massinha mole, dá para moldar. Quando ele atingir 12, 13 anos, já não dá mais, ele fica uma massa dura. É impossível? Não. Sempre vai ter a ação do Espírito Santo que quebra qualquer coração. Mas, cara, esse tempo nosso é precioso. O filhinho vem, é uma massinha para ser moldada. E essa missão foi dada para pai e mãe. Não é missão minha de pastor. A minha missão é pregar o Evangelho e proclamar o Evangelho. Mas eu não posso estar aí dentro da tua casa 24 horas por dia, de segunda a sábado, a domingo. Então desperta, porque os nossos inimigos são nojentos. E eles são nojentos, e eles são esses escarnecedores, concupiscentes.
E aí eles se tornam debochadores ignorantes. Onde é que eu encontro isso? De 4 a 7. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade e a terra, que permanece fora da água e dentro da água, pelas quais coisas o mundo que existia pereceu coberto de águas. Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Você percebe? Você percebe que escarnecedores cheios de concupiscências, eles se tornam debochadores ignorantes. Porque o texto começa dizendo que a pergunta deles é provocativa. Ué, onde é que está a promessa da vinda dele? Até agora ele não voltou. E nós estamos no ano 60, 66, quando Pedro escreveu. Jesus morreu, ressuscitou, e a pregação já era a que nós pregamos hoje. Jesus voltará. E os inimigos estão debochando da igreja. Cadê? Exatamente como debocham da nossa fé hoje. Onde é que está o Cristo de vocês? E os inimigos estão se sentindo tão à vontade que eles acham mesmo que eles podem violentar esse texto bíblico que é extremamente atual. Mas o texto também fala que eles são voluntariamente ignorantes. Eles ignoram, mas eles decidiram ser ignorantes. Por que eles decidiram? Ah, cara, porque em todo lugar que eu ando, quando eu vou na periferia de Campinas, quando eu vou nos bairros nobres de Campinas, quando eu estou no centro de Campinas, e isso que eu estou falando vale para qualquer cidade, eu vejo passar um crente. Eu vejo passar alguém com uma Bíblia na mão. Eu vejo uma irmã, sabe aquela irmã do coque? Eu vejo. Ah, cara, crente tem um cheiro bom. Você vê no comportamento da pessoa. E os crentes estão pelo mundo. Eu e você somos a última barreira de resistência do inferno. Se o inferno pudesse exterminar com a minha vida, com a sua vida, ele faria isso. Mas o texto bíblico diz que ele não pode. Por causa de Cristo, que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. Por causa do anjo de Deus que se acampa ao nosso redor, cara. Mas os crentes continuam aí testemunhando, falando, pregando o evangelho. Só que o homem, ele decide ser voluntariamente ignorante. Ele ouve, mas não quer saber. Ninguém vai ter desculpa para falar assim: ah, mas eu nunca ouvi falar. Ouviu, cara. Se tem uma época onde o evangelho está sendo pregado, é essa. E depois que a pandemia veio, que o inferno deve ter feito um churrasco. Bom, churrasco no inferno... Olha só, deve ter feito um churrasco assim: ah, agora as igrejas fecham, acabou. Cara, os crentes que não sabem nada de transmissão, não são ator, não são nada, não tem camarim, não faz maquiagem, nada. Ah, os crentes pegaram umas câmeras, vieram para frente, vieram para cima, e nós estamos levando o evangelho para o mundo inteiro. Essa festa vai acabar? Vai, porque os donos da internet no mundo, vai chegar um momento que eles vão falar: opa, para. Mas não tem problema. Não tinha internet na igreja primitiva. Não tinha tecnologia na igreja primitiva. Mas o mundo na igreja primitiva conheceu o evangelho porque de boca em boca o evangelho foi. Mas se a tecnologia está aí, desculpa, internet, nós vamos te usar. Amém? Glória a Deus. Então aqui, esses debochadores ignorantes, eles ignoram o quê? A história. Pedro, ele já lançou mão dos profetas, agora ele lança mão do dilúvio. Ele fala desse mundo que foi tirado da água e que foi destruído por água, e que agora esse mundo está guardado como tesouro para o fogo eterno, para o dia do juízo. Cara, você não pode ignorar uma verdade dessa. E se você ignora uma verdade dessa, você é tonto.
porque estas coisas vão perecer. E como é que eu resolvo o problema? Você resolve o problema com conhecimento. E isso aparece aqui de 8 a 12. Olha como ele fala: mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, mas, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser em toda a santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos, ao calor intenso, derreter-se-ão. Olha que legal. Ele começa com essa frase: amados, não ignoreis uma coisa. Se no trecho anterior ele diz que os inimigos da fé são voluntariamente ignorantes, aqui ele abre esse trecho dizendo para a igreja: amados, não ignoreis uma coisa. E ele vai passar conhecimento. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o versículo de Oséias continua: visto que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeitarei vocês. Presta atenção. Presta atenção, porque é muito grave o que Deus está falando em Oséias 4,6. Deus está dizendo: caramba, eu estou dando para vocês de bandeja a revelação da história. Vocês podem ter conhecimento para vocês não quebrarem a cara, e vocês vão rejeitar. Se você rejeitar o conhecimento, eu te rejeito. Ah, porque Deus é ruim? Não. Na verdade, é você mesmo que está se punindo, porque você tem acesso à informação privilegiada e despreza. Deve ter aí na sua Bíblia, na sua casa, uma Bíblia empoeirada, uma Bíblia que não se abre nunca. É informação privilegiada, cara. É um dossiê a respeito das coisas do fim. Então, ele vem dizendo aqui sobre conhecimento, e conhecimento que salva. E olha que legal, quando ele chega no versículo 8, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, ele está dizendo sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu estava numa loja de plásticos comprando embalagens, e é uma loja ali no Balão do Tavares. Tem uma loja ali que vende embalagens. Eu estava ali. Quando eu fui pagar, eu acho que o dono ali deve ser evangélico, cristão, tem um potinho com versículos bíblicos. Aí eu falei: posso pegar uma? A moça falou: lógico, é para o senhor. Aí eu peguei. Aí eu abri Eclesiastes 3:1. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aquilo me trouxe tanto conforto, porque tem tantas coisas que eu estou esperando, que eu estou querendo. Mas o texto está falando que tem o tempo de Deus. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Eu estava sentado nos fundos da minha casa, e dos fundos da minha casa a gente tem a vista de um lago. Lembra que ficou um tempo sem chuva, por muito tempo aqui em Campinas? Esse lago baixou, chegou na canela. Dava para fazer o lava-pés da ceia no lago, sem se afogar. E um dia eu estou sentado ali, olhando aquele lago, aquela paisagem. Gente, o céu fechou. O céu fechou. E aí, relâmpagos. Todo mundo correu para dentro. Eu falei: ah, não, eu vou ficar. E se um raio cair em você? É uma vez só. É uma vez só. Aí a gente chama o grupo da Cris para orar por nós. Mas olha só, eu fiquei ali. Aí começou um toró. Mas uma violência, uma chuva. Cara, eu fiquei olhando para o lago. O lago não é pequeno. Gente, foi impressionante.
Para mim era como se Deus estivesse contando uma parábola para mim ali ao vivo e a cores, e eu me emocionei, eu chorei ali na varanda da minha casa. Esse lago ele encheu e transbordou em menos de 1 minuto. Durante quase 6 meses, o pessoal ali perto, comprando caminhão-pipa, chegava 20 caminhão-pipa, jogava. A terra do lago sugava a água. Não fazia nem cosquinha no lago. Aí acho que Deus falou assim: como vocês são ridículos. Eu vou abrir as torneiras do céu. Porque o tempo é meu. Porque Ele pode encher a minha vida da sua graça, da sua glória em 1 minuto. Porque Ele pode mudar a sua história hoje. De repente, cara. Porque Deus é assim, Ele é misterioso, Ele é inexplicável, Ele é Senhor. Então esse versículo, ele fala disso, o tempo de Deus. Aí o 9, o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Gente, olha como Pedro está sendo legal. Primeiro ele denuncia os inimigos que provocam de forma debochada a igreja. Ué, cadê o Jesus de vocês que prometeu voltar e não voltou até agora? A provocação, ela é cínica. Ela é folgada. É isso que Pedro está falando. Agora só para vocês entenderem o que Pedro está combatendo. Pedro está combatendo gente da própria igreja. Se você for estudar essa carta, o Pedro ele está lutando contra crentes que estão dentro da igreja, mas são agnósticos. O que é um agnóstico? É um cara que crê e não crê na pessoa de Deus. Deus pode existir e pode não existir. Esse é um agnóstico. E Pedro está combatendo esses caras, porque esses caras estão dentro da igreja, mas eles não querem sair da igreja, mas querem introduzir na igreja o que eles creem. Conhece gente assim? Tem um monte. Tem um monte. E você vai precisar do discernimento do Espírito Santo para identificar esse espírito maligno na igreja. Senão os caras fazem um estrago na comunidade. E qual era a ideia? A ideia daqueles caras era que o mundo quer apenas destruir o corpo e não a alma. E aí a interpretação dos caras era assim: o corpo é matéria. E a matéria é essencialmente má, não serve para nada. Bom, se é desse jeito, nós como igreja podemos cooperar com o mundo. Então, todo mundo na igreja pode viver na licenciosidade. O que é a licenciosidade? É quando você dá licença para praticar qualquer tranqueira que o mundo oferecer para você. Porque o que vai perecer é o corpo. Então eles falavam: nós estamos ajudando o mundo e ajudando a Deus para salvar o espírito. Aí os caras passam a desacreditar na nova terra. O que o versículo 9 está falando? Quando Pedro ele chega e diz assim: Deus não é tardio, mas Deus é longânimo. Deus está dando tempo e chance para que mais pessoas se arrependam. Sabe o que tem no versículo 9? O versículo 9, se o 8 falou do tempo de Deus, o 9 fala sobre a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus, não caia da graça de Deus. A graça de Deus está atuando. E deixa eu te dar uma boa notícia para você que me ouve e para todo mundo que está aqui. Se tem gente que você está orando, que você está clamando, que você está jejuando, que está atolado no pecado, que está há 99 dias num desespero, o braço de Deus é gracioso. O amor de Deus é inexplicável. Ele vai e busca o perdido e traz o perdido e salva o perdido. Ele transforma, ele muda comportamentos, ele muda corações, ele muda visões. E ele pode fazer isso como ele fez no lago, nos fundos da minha casa, em 1 minuto. Porque as águas do Espírito vêm e enchem a terra. Aí ele continua, o versículo 10 que eu li para você, ele vai dizer assim, se eu chegar no lugar certo, 10.
mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui ele fala da parousia. O que é a parousia? Ele está defendendo a segunda vinda de Jesus. Então ele fala do tempo de Deus, ele fala da graça e ele fala da segunda vinda de Jesus. No 11 e no 12, ele fala sobre testemunho, ele faz uma pergunta. Cara, todas essas coisas vão perecer. E como é que você vai viver? Você vai viver do mesmo jeito? Como é que você vai ser? Tudo isso que você está vendo, tudo isso vai acabar. E que pessoa você vai ser? É desse jeito que Pedro chega no versículo 13 que eu li no início. É desse jeito que ele chega e faz essa afirmação, mas nós. E esse mas nós aqui no começo, gente, ele está dizendo assim, ó, tudo isso está acontecendo, mas tem um grupo aqui que é diferente. Ele diz, mas nós, de acordo com a sua promessa, nós aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Amém? Cara, segundo a sua promessa, que promessa? Pedro, ele já recorreu aos profetas do Velho Testamento. Pedro, ele usa todos os recursos teológicos que ele tem para falar com aquele povo. A promessa que ele fala é a promessa de Gênesis 12, feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão morreu sem ver a promessa cumprida. Hebreus diz que aqueles homens morreram, sacrificaram-se, e eles não conseguiram conquistar as promessas que foram feitas para eles. E Hebreus diz que não conseguiram para que sem a gente eles não pudessem participar. Ou seja, cara, eu não sei o que você pensa disso. Quem tem família grande vai entender. Sabe aquele pessoal que tem 20 filhos? E tem 20 filhos porque morreu 10, se não era 30. Tem umas famílias assim, não tem? Toda família tem uma família assim. Cara, 20 filhos significa 20 nora, genro, 150 netos. Não é assim? Essas famílias se reúnem, cara. E essas famílias se reúnem assim. Ah, aluga um sítio. Não, uma fazenda. Sítio é pequeno. Essas famílias, durante o ano, eles vão guardando dinheiro para comprar frango, farofa, carne, picanha, costela, suco, refrigerante. Essas famílias se reúnem, cara. Mas tem o patriarca da família, a matriarca da família, o vovô e a vovó, que é o seguinte: pode ser que eles estejam velhinhos e não tenham nem grana para colaborar, mas quem manda são eles. Porque é o seguinte, se a gente armar uma festa na minha casa e meu pai e minha mãe falar assim, não vai ser assim. Cara, ninguém discute. Ninguém discute. Eles mandam. E esses velhinhos, se eles falarem assim, não vai ter festa aqui enquanto a família do Eduardinho não chegar. Os outros ficam bravos. Mas sem que chegue a família do Eduardinho, não tem festa. Entendeu? Gostou, né? Então, gente, eu imagino, quando Hebreus fala isso, é mais ou menos assim. Deus, e a gente sabe que isso não é imaginação do pregador, isso está registrado no livro do Apocalipse. Quando o anjo vai falar assim, bem-vindos às bodas do Cordeiro. Deus está preparando uma festa. E nessa festa vão estar profetas, patriarcas, e vai estar os líderes ministeriais da IAP do Parque. Vai estar o pessoal que frequenta a IAP do Parque. Vai estar as crianças da IAP do Parque. Nós vamos estar lá, cara. Nós vamos estar lá. Você vai ficar fora, cara. Você vai desprezar isso com esse mundo tão nojento que a gente está vivendo. Então, de acordo com qual promessa? Feita há 3.000 anos para Abraão. Até agora não aconteceu, mas uma nova terra nos aguarda. Que nova terra é essa? Pedro dá só uma definição. Na qual habita a justiça. Eu não sei você, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de ser explorado por governadores nojentos, ladrões e corruptos de todos os partidos.
Eu estou cansado de ser abusado, passado para trás por um monte de gente que não presta. Eu estou cansado, cara. Mas esse texto me fala que vai ter uma terra que tem justiça, cara. Aqui eu não vou encontrar justiça. Aqui eu vou conhecer pessoas boas, pessoas legais, eu vou poder ter o meu grupo de convívio, o meu lugar de refúgio, eu vou ter a minha esposa, eu vou ter os meus filhos, talvez alguns irmãos e amigos. Mas, cara, essa é uma terra de grandes decepções, inclusive nas comunidades cristãs. Porque as comunidades cristãs, aprenda, não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de gente que busca santificação e melhorar. Por isso que eu e você não podemos pegar joio e arrancar e jogar fora. Porque em Cristo, joio pode virar trigo. Em Cristo, pessoas que você não dá nada, elas podem, sabe, encontrar um novo momento, uma nova salvação, um novo tempo ao lado de Cristo. Em Cristo, gente que você falava, não é possível. Não é possível. Quem aqui já tinha visto o Nilton cantar? A família, lógico. Mas a família fica de mão abaixada. Sem ser a família, quem já viu o Nilton cantar? Todos vocês, gente, foi agora há pouco. Ah, sem graça, né? Nilton, não para de cantar. Atos dos Apóstolos diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Eu já ouvi gente falar assim, nossa, tal cantor de música popular tem uma voz tão linda. E Deus dá aquela voz para ele? Dá, porque os dons de Deus são presentes. E Deus não se arrepende. Ele dá, você faz o que você quiser com ele. É problema teu. Nilton, não para. Vocês estão saindo de uma batalha muito grande. Eu diria que o testemunho de vocês podia ser resumido com Jesus Cristo no meio de vocês, acariciando a cabeça de vocês, abraçando vocês e falando assim, ó, eu amo vocês pra caramba. Nem precisaria de palavras muito teológicas e profundas. Jesus ama vocês pra caramba. Ama muito. Peregrinem em todas as igrejas que quiserem, mas no final, um conselho de pastor e de amigo, escolhe uma casa e congrega. E congrega. Para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Não perde tempo, não. Congrega. A Cris veio aqui e ela passou por mim. E a Nilma falou assim, a Cris quer ir lá na frente. É lógico que ela quer ir lá na frente. Porque Deus levantou ela. Porque Deus fez ela andar. Porque Deus ressuscitou ela. Porque Deus cuidou dela, se lembrou dela, não abandonou ela. É lógico que ela quer ir lá na frente. Porque quando Cristo entra na minha vida, na sua vida, a gente quer falar do Evangelho, cara. A gente quer falar do que Ele fez por nós. Justiça, cara. A nova terra é um lugar que vai ter justiça. E quem explica melhor essa justiça? João, na ilha de Patmos, no capítulo 21 de Apocalipse, de 1 a 4. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora vem a justiça. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Não haverá mais morte,
não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima. Isso é justiça, cara. Isso é justiça. É somente num ambiente de justiça plena que isso se tornará real. Então deixa eu tentar te explicar. O inverno começou, não começou? Quem aqui gosta de frio? Levanta a mão, deixa eu ver. Pode baixar. Quem não gosta de frio? Eu estou entre os que não gostam. E não tem certo ou errado, é só gosto, viu, gente? Os que gostam, fiquem tranquilos. A salvação está assegurada. Mas presta atenção. Eu tenho bronquite, desde a minha tenra idade. Quem acompanha a AP do Parque sabe que não tem fala do pastor Ed, nem pregação sem um... Tem jeito. Nunca fumei, não bebo, mas... E médicos já me falaram lá atrás, se você conhecer o seu limite, você vai viver uns 150 anos. Cara, eu aprendi meu limite. E se eu não viver 150 anos, eu vou voltar e cobrar aquele médico. Mas estou vivendo bem, sem crise, sem problema nenhum. O que é um pigarrinho? Não é? E quem tem bronquite, geralmente não gosta de frio. Por quê? Porque o clima de frio fecha as vias respiratórias da gente. Se eu pudesse, eu moraria no litoral. Porque quando eu vou para a praia, abre tudo. Amo praia, não sei nadar, mas amo praia. Mas sei andar ali, até a canela. Tá bom. Não tá bom? Imagina, você tem um mar para ficar contemplando. Vento, sorvetinho, água de coco. Aquele peixinho, aquela manjubinha. Para. Mas quando o frio chega, o que a gente faz quando o frio fica muito intenso? A gente corre para o guarda-roupa e a gente procura casaco, blusa, meia, luva, touca, cachecol. Não é isso que a gente faz? E se demorou muito o verão, você vai procurar essas coisas e está com um cheirinho de naftalina. Mas é muito legal. Eu vi um meme ótimo. Nesse inverno eu provei roupa que está cabendo em mim, o cachecol. Não é? Aí você se aquece. E qual é? Por que você pega tanto agasalho? A ideia de você se agasalhar é que você quer neutralizar o frio. Não é isso? Mateus 24:12. Palavras de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que a gente faz quando o amor esfria? O amor, ele é na Bíblia a virtude das virtudes. Se o amor esfria, tudo está perdido, cara. E a gente está vivendo esse tempo. O amor da nossa geração esfriou, está gelado. E a geração atual não procura se aquecer. O amor, como princípio, ele é o conceito básico dos 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se o amor se esfria, a nossa sociedade acabou. A nossa sociedade vira esse caos e essa Babel que nós estamos assistindo, porque o amor se esfriou. É urgente. É urgente que a nossa geração vá no guarda-roupa de Deus e pegue ali do amor de Deus para se aquecer. Porque o amor de Deus é diferente do amor que o mundo prega. Porque a palavra amor, ela é tão poderosa que o mundo continua filmando, cantando, escrevendo, dramatizando sobre o amor. Nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas. Só que o amor, o mundo meio que usurpou, roubou a palavra amor. E o amor que o mundo oferece não tem nada a ver com amor.
uma mensagem como essa no mundo, os caras vão falar assim: ai, pastor, e o amor? É isso que vão falar. Mas presta atenção, essa geração precisa voltar ao guarda-roupa de Deus e clamar por amor do Espírito Santo para aquecer os seus corações. É só assim que toda lágrima será enxuta, toda dor, todo choro, todo pranto, todo sofrimento passará. A nova terra, ela pede passagem. A nova terra está chegando. Os últimos tempos estão aí. A nova terra vem vindo. Lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter pranto, onde não vai ter doença, onde não vai ter morte, cara. Não vai ter velório, não vai ter luto. Você não vai ficar com medo de morrer. É vida eterna com Jesus. Detalhe, o único meio de acessar, de entrar e de viver nessa terra é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem outra forma. Não é se convertendo à IAP do parque, mas é se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é proclamado aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua esperança. E se Deus quiser, a gente se vê na nova terra. Deus te abençoe.